Olá, sejam bem-vindos. Meu nome é Silvio Celestino e você está no podcast do canal O Executivo. O nosso propósito aqui é aumentarmos a sua musculatura executiva para que você seja cada vez mais um executivo classe internacional. E para isso nós nos aprofundamos em temas relevantes para a sua carreira, como a gestão de pessoas, o equilíbrio de vida pessoal e profissional e, é claro, sobre negócios, sobre investimentos. Hoje o tema é importantíssimo, como que a saúde do executivo eleva ou limita a sua performance. Mas antes, este aqui é o episódio número 100, é o nosso 100º episódio do podcast do canal Executivo, então é uma edição especial. Eu quero agradecer muito a você, nossa audiência, que tem nos acompanhado ao longo desses praticamente 2 anos e fazer um elogio aqui para um agradecimento, melhor dizendo, ao Pedro Mendes e ao Rodrigo Freitas, que foram que me ajudaram muito a desenvolver esse trabalho no começo e, aliás, chegaram até mim por meio do nosso convidado de hoje. E vou fazer agora a introdução dele, né? Nós vamos falar sobre medicina personalizada, sobre jejum, sobre tecnologia de ponta e como colocar o bem-estar no centro da sua vida. Falamos com Fábio Bekele, sócio fundador e diretor clínico da Inovitar Saúde. Fábio, seja muito bem-vindo. Obrigado, Silvio. Uma honra estar nesse 100º episódio, né? Parabéns pela toda essa dedicação aí desses 2 anos, né? Fábio, eu que agradeço. Aliás, eu queria dizer para vocês que quem me convidou para fazer o podcast foi o Fábio. Eu não sei o que ele viu em mim, mas na verdade, quando o Pedro falou com você que estava procurando alguém para usar o estúdio dele lá de podcast, o Fábio acabou me convidando. Eu confesso a vocês que eu nem imaginava que eu iria fazer um podcast e muito menos queria chegar numa 100ª edição. Então, Fábio, eu queria te agradecer por ter visto de alguma forma que eu poderia contribuir de algum modo com os executivos. Acabou sendo uma ideia de falar para o público que eu domino, mas foi o Fábio que realmente enxergou isso em mim. Realmente tem muita capacidade, né, Silvio? Então, muito obrigado. E já aproveito para fazer um convite a você, se inscrever no nosso canal, deixar um comentário, dar um like. Toda vez que você faz isso, a plataforma entende que você está gostando do conteúdo e vai enviar para mais pessoas. E, é claro, se inscrever no canal O Executivo, onde você vai ter acesso à conversa, à controversa, que é a nossa sessão onde nós falamos de temas um pouco mais polêmicos que nós não queremos deixar aberto para todo o público aqui. E, Fábio, eu queria começar perguntando para você onde nós estamos aqui na 100ª edição do podcast do canal O Executivo. Bom, Silvio, aqui é o estúdio dentro da minha clínica. Sim, sim. É a primeira vez que a gente está usando o estúdio aqui. Puxa, muito obrigado, honrado. Também, e com o auxílio do Rogério também. Sim, sim. A clínica foi inaugurada faz menos de 6 meses. 6 meses. E a ideia desse estúdio é gravar podcasts falando de saúde. Então, estamos estreando... Perfeito. Falando da liderança, né, dos executivos e a saúde, que é um grande público que eu atendo aqui. E em breve a gente vai ter um canal também falando da Ótima Saúde, né, que é um projeto que a gente tem aqui da clínica. Aqui a gente está, pessoal, do lado do Shopping Ibirapuera, né, Fábio? Aqui como chama mesmo esse complexo? Do Windham, né? Windham, exatamente. Estou no hotel aqui do lado, né? Sim. Corporate Plaza. Sei. E aqui é onde fica a Inovitar? Inovitar, a minha clínica. Perfeito. A gente faz as consultas, os atendimentos, os procedimentos todos de alta performance, né? Bom, e a nossa preocupação aqui hoje é falar sobre a saúde do executivo, como que ela limita, como que ela aumenta a performance do executivo. E a primeira pergunta que eu faço é quais são as doenças principais que atingem os executivos? Porque para quem trabalha com executivo como eu vejo muito questões relacionadas à ansiedade, burnout e até mesmo depressão. São essas mesmas, e o estresse, né, extremamente acentuado, são essas mesmas ou nós temos mais doenças ainda, ou tem alguma que é mais principal? Quais são as que mais atingem? Silvio, eu tenho bastante experiência, né, em atendê-los. Com certeza, quando chegam até aqui, muitas vezes eles já passaram da hora de ter feito buscar alguma ajuda, né? O burnout, a depressão, a ansiedade realmente são os mais frequentes. E a minha especialidade é entender a adaptação ao estresse. Basicamente, o estresse, a gente está num ambiente e recebe estímulos a todo momento. Sim. O executivo, de modo especial, no sentido de metas, de propósitos, né? Fora toda a parte familiar, essa parte profissional exige demais. E na medida que a gente vai se adaptando,
coisas vão ligando e sistemas vão ligando e sistemas vão desligando. Né? Como num avião que precisa decolar, precisa manter o voo. Tem fases específicas que ali vai consumir mais combustível, vai gastar mais pneu. Precisa ter um sistema, não é o mesmo sistema usado a todo momento, né? O sistema de motor mais forte, a parte os flaps, né? Flaps da asa, tudo mais. E aqui, estudando adaptação ao estresse, a minha formação em Florença, né? Neuropsicofisiopatologia adaptativa. Basicamente, eu estudo adaptação ao estresse há mais de 20 anos. E esse ligar e desligar, no fim das contas, pode surgir um burnout, um cansaço crônico, um burnout, mas muitos sinais acontecem antes disso. Então, se você me pergunta quais são as principais queixas, eu penso burnout, o cansaço, depressão e estresse, mas antes disso a gente pode chegar tem situações de insônia, situações de alteração de humor. Quer dizer, isso já é uma indicação de que algo não está indo bem. Sim, dores, né? Porque pode aparentemente até ter um sono bom, mas não teve um relaxamento muscular. Entendi. Lesões, que muitos executivos são atletas também, sim, né? Sim. Começa a ter alguma lesão muscular mais frequente, pode ter certeza que alguma coisa está começando a desbalancear, né? Uma experiência impressionante que eu tive era de um executivo que ele era um sujeito assim grande, ele tinha sido militar, paraquedista e tudo mais, e ele sentia uma dor que começava no domingo à noite e ela se encerrava sexta-feira à tarde. E era uma coisa assim que era tão evidente com relação ao trabalho, mas o que mais me impressionava é que fisicamente ele era forte, mas realmente era alguma coisa de estresse ali no circunstancial, né? Uma adaptação. Exatamente. E é interessante isso você falar, porque o domingo à noite já é um preparo da decolagem. Da decolagem, né? Então é muito frequente sintomas nesse momento. Né? É quando a pessoa às vezes está fazendo um checklist se preparando ali para colocar o avião na pista. Né? Então, mas e você vê alguma... Quer dizer, claro, eu como coach eu vejo algumas razões para isso ser frequente, mas você conversando com os executivos, você consegue ver histórias semelhantes que dizem por que eles chegam nessa situação dessas doenças que nós mencionamos? Tem histórias, elas são semelhantes na sua maioria. Sim. Eu entendo que, principalmente estando em São Paulo, tem uma demanda de trabalho, em geral uma sobrecarga de trabalho, de metas, equipe, com as suas dificuldades todas, né? Às vezes isso extravasa, sobrecarrega demais quando chega alguma situação familiar, que também é muito frequente, né? Sem dúvida, sem dúvida. Isso tudo vai enchendo o balde, né? Que uma hora transborda. O que pode ser feito é uma manutenção preventiva, né? Sim. Pode se ajudar, em primeiro lugar, biologicamente, pensar na estrutura corporal e na atividade elétrica, que é a minha área de maior atuação, dar uma maior harmonia e maior aumento de estrutura mesmo, de força toda essa característica biológica. E algo que os médicos que trabalham com performance falam muito, né, da parte biológica, mas para mim tem o essencial, que entra a sua parte, né? É a pessoa saber qual que é o meu propósito de vida, quais caminhos eu posso escolher dentro da minha liberdade, fazer escolhas que gerem menos estresse, que sejam mais assertivas, né? Isso demanda, não é biológico, vai ter um componente neuropsíquico ali de um circuito que vai estar condicionado ou não às escolhas, mas para mim a grande questão são os referenciais. Muitas vezes o que não está focado é o referencial da pessoa. Entendi. E é exatamente o que você ajuda e me ajudou, né? Eu vejo, Fábio, que principalmente quando a gente fala do sucesso do executivo, do profissional em geral, mas do executivo principalmente, é que esse sucesso ele é um equilíbrio entre dois pratos, né? De um lado, aquilo que a pessoa gosta de fazer, ou até eu tenho chamado muito a atenção dos executivos para ele procurar responder qualquer vocação dele mesmo, e do outro lado, o padrão de vida que ele deseja ter. E esse equilíbrio é que tem que acontecer. Por quê? Se a pessoa, que é o que eu vejo muito no Brasil, foca só aquilo que ela gosta de fazer,
no longo prazo e ela não consegue ter, por exemplo, o padrão de vida, isso também vai gerar uma frustração, um estresse, alguma coisa nesse sentido. Então, é mais comum eu ver isso no Brasil, muitos executivos, até profissionais, frustrados porque até fazem o que gostam ou até procuram ver a sua vocação. Entretanto, aquilo ali não consegue gerar a renda que ele gostaria de ter para o padrão de vida que ele deseja. Então, vai ficando meio triste, sabe? Vai ficando uma coisa assim, pô, tudo bem, eu gosto do que eu faço, mas eu não chego onde eu gostaria. E do outro lado também é terrível, porque é quando a pessoa faz tudo pelo dinheiro, né? Ou topa tudo pelo dinheiro. E aí eu já vi situações, uma vez eu estava em uma viagem, inclusive em Las Vegas, e a gente ia fazer aquele voo de helicóptero ali pelo Canyon, e na van tinha um executivo de um grande banco e ele estava meio estático, assim, olhando para frente e tal. E eu vi que ele era brasileiro e tudo, e comecei a puxar assunto. E na verdade, Fábio, olha que curioso, ele estava com 47 anos, ele tinha tido um infarto quando ele tinha por volta de 40, 42 anos. E ele conseguiu uma licença ali, o banco aceitou, e ele voltou. Só que ele começou a sentir os sintomas que ele sentiu quando deu o infarto pela primeira vez. Então, ele estava apavorado. E é uma pessoa que você via que tinha muitos recursos. Então, eu vejo que essa falta de visão do equilíbrio entre o que você gosta de fazer e o padrão de vida que você deseja acaba gerando realmente muito esse estresse. Isso faz sentido? Faz muito sentido. E, inclusive, essa reação que ele teve é algo complexo de se explicar na biologia, mas basicamente é uma resposta adaptativa ao estresse, que é a minha área de atuação, que retomou, né? Na verdade, um ciclo condicionado, um ciclo vicioso. Entendi. Que é o que interfere muito nas nossas escolhas. Entendi. E falando em performance mental, é o que a gente tem recursos aqui para poder ajudar a tratar esse tipo de reação. E até para falar sobre esses recursos, Fábio, eu queria que você falasse um pouco, de maneira sintética, sobre a sua trajetória, porque acho que muitas pessoas ainda não te conhecem, mas você acabou se tornando uma referência, né? Você é sócio e fundador da Inovitar, mas você também é uma autoridade reconhecida internacionalmente, tanto na tecnologia REAC, quanto na medicina do futuro. Como é que foi esse caminho até você chegar aqui? Bom, Silvio, essa parte da medicina do futuro é interessante, né? Sim, porque o pessoal olha para frente, daqui 10, 20 anos vão ter tais recursos e a gente já tem a felicidade de usar isso há 10, 15 anos, né? O futuro que o pessoal fala é nosso passado, né? Sim. Por quê? Na minha trajetória, eu me formei aqui no Brasil, tive a oportunidade de estudar na Alemanha, a biofísica aplicada. Lá na Alemanha conheci muito da medicina biológica alemã, toda a parte de medicina natural, fitoterapia, algumas linhas específicas de homeopatia. Sim. Tive a felicidade de estudar com o Dr. Calegaro, o Dr. José de Filipe aqui no Brasil, toda a parte de bioquímica e especialmente nutrição cerebral. Sim. São referências na área. O Dr. Calegaro foi aluno do Linus Pauling na década de 70. Nossa. Né? Inclusive tem um grande livro, né? O Mente Criativa. Eu recomendo a leitura. Sim. Espetacular. E o Dr. Calegaro que me apresentou a tecnologia REAC. Foi ele que apresentou? Sim, eu tinha toda essa formação biofísica, né? Sim. E aqui, que é uma formação um tanto quanto rara, né? E ele comentou, viu um equipamento, tal, uma tecnologia na Itália, e eu fui para lá e paixão à primeira vista. Então, desde 2011 trabalho e tenho a felicidade hoje a honra, né, de subir no palco, seja com o Dr. Calegaro, seja com o Dr. Salvatore, que criou a tecnologia REAC em Florença. Né? Então, desde 2011 atuo com essa tecnologia de neuromodulação e de biomodulação. E quando foi esse momento na carreira que você percebeu que a medicina tradicional precisava de um upgrade? Foi nessas suas formações internacionais ou aconteceu algum paciente, alguma coisa, um evento específico, ou ao longo do tempo foi construindo isso na sua cabeça? Então, Silvio, é uma coisa que até quando a gente começou a conversar em 2013, eu tinha dificuldade de ver, né? É verdade. Um dos motivos que me trouxe a conversar e me conectar, né, com o seu trabalho. É verdade. Hoje eu me dou conta que, pela minha formação humana, eu sempre procurei a excelência e sempre procurei, principalmente, fazer o melhor possível por quem precisa de ajuda. Então, eu sempre procurei resultados, mas não a qualquer custo, a qualquer preço. Entendi. Resultados de alta efetividade e que respeitassem e respeitem, né,
a fisiologia, a natureza. Sim, sim. Isso me levou da medicina ir para a acupuntura, vi resultados fantásticos, tenho bastante experiência. E daí para frente fui conhecendo tecnologias e métodos e técnicas, né? E uma coisa muito boa que aconteceu foi a capacidade de articular esses conhecimentos e hoje poder promover um processo dessa articulação. Isso é único, né? Isso tem a ver com a história de vida e não com uma formação específica. Sim, sim. Tem a ver muito com o sentido de vida, como que eu entendo quem que é o ser humano. Sim, sim, sim. Até dentro a gente partilha da mesma fé, da mesma espiritualidade, sim, né? Sim. Tem grande influência disso nessas escolhas, nesse trajeto, né? Sim. E chegamos até aqui. Quando me perguntam sobre medicina do futuro, eu já vejo muita coisa além do que o pessoal sonha ainda, né? Bom, eu acho que até ouvindo você falar, Fábio, já tem um tema aqui para a nossa conversa controversa, que é exatamente isso que eu vejo tanto aqui no Brasil, mas principalmente nos Estados Unidos, a medicina muito focada no ganho financeiro e não na cura do paciente. E mais do que isso, a gente vai falar talvez em algum momento aqui sobre o problema de excesso de informação, mas eu vi realmente recentemente um médico já com uma certa experiência falando sobre o fato de que o que se chama hoje de uma medicina alternativa era a medicina antes do início do século XX, quando surgiu essa medicina alopática, né? E que, olha, na verdade você via o ser humano como um todo, você não via hoje, como é hoje, tão fragmentado, né? Era uma abordagem que o pessoal chama de higienista, né? Higienista. Que seria mais promoção da saúde do que encontrar remédios mesmo, né? Fármacos para determinadas doenças, né? Sim. E aí entra toda a ciência, com todo o seu valor, mas entra muito o cientificismo, né? Que é a ideologia científica. Né? E hoje eu vejo como... E aí que eu vi uma ideia que ele transmitiu, que me impactou bastante. Falou, olha, o médico tem que ser o último recurso. Hoje, essa ideia de que você tem que ficar o tempo todo indo no médico, e principalmente aqui no Brasil, a gente tem muito essa ideia, né? Que tem que estar frequentemente indo no médico para controlar a nossa saúde. E eu conheci, inclusive, um colega meu que migrou para a Austrália. E quando ele foi no médico, o médico perguntou, mas qual é o problema que você tem? Ele falou, não, eu vim só fazer um check-up. Não, mas quantos anos você tem? Tanto, bom, você não precisa disso. E ele ficou, assim, meio que surpreso, né? Eles falaram, não, você, com essa idade você não vai ter nada, é meio evidente. Então, assim, eu achei meio curioso de como você tem culturas que realmente não tem todo esse fomento de, olha, você tem que estar sempre fazendo check-up, sempre fazendo exame e tudo mais, né? É uma forma de abordar, mas é mais próprio de uma visão bem materialista mesmo, né? Sim. E até um medo da morte, né? Também tem isso, né? Também sei isso. Na medicina chinesa, isso é bem clássico, né? O médico, seu último recurso. Então, ali eles vão ter, clássico na escala, né? Teria atividade física, alimentação, a meditação da linha deles, a fitoterapia, aí viria a acupuntura e a ação médica mesmo. Sim. Isso talvez trazendo um pouco mais de uma ideia moderna, atual, a gente pode falar de epigenética, né? Sim. É uma palavra que quase ninguém conhece. Bom, mas até antes de entrar em um tema como esse, eu queria que você, Fábio, falasse o que é então a medicina do futuro. Como é que eu posso ter acesso à medicina do futuro hoje? Como eu disse, é algo que eu já pratico há 15 anos. Basicamente, eu entendo que é uma integração da visão bioquímica e biofísica com métodos médicos. Então, sejam eles bioquímicos com alimentação, suplementação específica. Hoje em dia, se fala de medicina do futuro e preventiva a partir dos exames genômicos, né, que a gente já atua aqui há alguns anos. Mas entra a grande questão que, como eu comecei falando, existem coisas que ligam e desligam. Sim. Hoje, quando se fala de genética, eu acho que vale a pena dar alguns exemplos. Você tem a sua característica genética, cada um tem a sua individualidade. Perfeito. Isso seria a medicina personalizada e a medicina de precisão. Perfeito. Para se encontrar possíveis doenças e se agir precocemente sobre isso.
Mas é possível pensar, antes de agir em tratar doenças que ainda não se manifestaram ou nem vão se manifestar, em equilibrar o sistema de tal forma que ele expresse a maior capacidade possível, o seu potencial. Entendi. Mas imagina que a mesma célula do seu coração, quer dizer, a célula do seu coração e a célula do seu cérebro, o seu neurônio, tem a mesma genética. Mas elas têm uma função, diferente, uma morfologia completamente diferente. Verdade. O que faz uma virar coração e a outra virar cérebro? Sim, sim. Sendo que ali é o que foi ligado e desligado dentro dessa cascata toda, dessa teia genômica, né? Sim. E isso, quem controla muito bem, e aí onde eu quero chegar na medicina do futuro, é a biofísica, é a corrente fotônica, a corrente elétrica, é a interação com o ambiente, que aí se fala em epigenética, né? Que sim. Como o gene interage com o ambiente. Basicamente, tem genes que vão silenciar e genes que vão acordar. Dependendo de como a gente se coloca no nosso ambiente, na vida, é mais fácil de ligar sistemas de proteção, de saúde ou sistemas de baixa imunidade, que a gente está vendo, inclusive, agora, em função de tudo que aconteceu nos últimos anos. Sim, claro. Caiu muita imunidade e surgiu os cânceres, né? Mas eu entendo que a medicina do futuro é isso, essa integração bioquímica, biofísica, olhando de uma perspectiva ampla, só que também hoje, felizmente, a gente tem recursos sofisticadíssimos, equipamentos sofisticados, que com a ajuda da IA, inclusive, a gente já usa isso em diversos exames e no próprio prontuário médico. A tendência é a gente começar a encontrar padrões e isso facilitar muito a abordagem sobre a saúde. Não só na medicina do futuro, mas numa saúde, ao mesmo tempo é algo que eu já faço há alguns anos. Né? Entendi. Quer dizer, pela perspectiva epigenética, se eu estiver falando corretamente, eu consigo não apenas prever uma doença, né, que seria a preocupação das pessoas com relação ao check-up, ou uma tendência, alguma coisa assim, mas eu conseguiria também realmente otimizar a saúde do indivíduo e, com isso, aquilo que a gente falou no começo do tema do podcast, elevar a performance do executivo, por exemplo. Essa é a ideia, esse é o projeto da ótima saúde. Né? Sim, era isso que eu queria entender, o que está por trás disso. Porque o executivo, às vezes, na correria do dia a dia, né, ele olha assim, faça um check-up uma vez por ano, está tudo bem e tal, e aí ele acaba, de repente, com uma ansiedade, com um problema de estresse Os elevado. Exames estavam tudo bem, mas infartou em 10 dias. Exatamente. Né? Bom, e já vi isso acontecer, já vi pessoa infartar. Com os exames normais. Para ser bem franco, já vi casos de pessoas infartarem no meio do check-up, né? E que estava bem, né? Ou então, poucos dias depois, que o check-up dava que estava tudo bem. Então, se você entender, né, o próprio DNA, ele muda o jogo. Hoje é uma perspectiva grande, olhar por essa via genética, e aí tem os exames todos, né, genéticos, mas existem outros recursos que eu domino também. Sim. Então, recursos de metabolismo intermediário, né? Tem os exames comuns de sangue, mas tem exames de urina que a gente consegue entender outros processos intermediários de toda aquela cascata bioquímica. Sim. Existem os exames de saliva, por exemplo, para medir hormônio. Muito, para mim, é o principal exame para ver estresse em executivo. É mesmo? É um exame de saliva que a gente pega ali 3, 4 amostras durante o dia e vê se a curva do hormônio do estresse, o cortisol, está adequado. Né? Existe um exame que não peço com tanta frequência, mas é interessantíssimo, Silvio. É um exame de saliva que mede uma molécula chamada NGF. O que é NGF? A NGF é uma molécula descoberta pela Rita Montalcini, que ganhou o prêmio Nobel. Sim, nossa. Bem, então, relevante, né? Chamada de molécula da resiliência. Da resiliência? Os executivos não falam tanto de resiliência. Isso é importante para nós, pessoal. Então, vamos agora interromper aqui o podcast. Precisamos de uma mini conferência sobre existe uma molécula da resiliência. Sim, como assim? Possível medir como pela que saliva. Isso afeta a resiliência da pessoa? Basicamente, o NGF é um Neural Growth Factor, né? Um fator de crescimento neural. Ela chegou à conclusão que quanto maior ele tiver esse número, mais capacidade adaptativa ele vai ter, mais resiliência ele vai ter.
É algo que com os equipamentos, com os tratamentos que a gente faz aqui, a gente vê essa mudança, essa melhora. Não estou falando de vários possíveis marcadores, né? Sim, entendi. Mas tem uma coisa interessantíssima que vai além da resiliência. Um pouco mais denso. A resiliência é muito famoso, tem livros sobre isso, tem palestras sobre isso, o pessoal tatua a resiliência no corpo, né? Mas quando a gente pensa em adaptação contínua da vida ao estresse, o avião decolando, voo cruzeiro, pousando, não você caindo, vai ter resiliências de materiais ali, né? Para cada fase. Perfeito, cada fase. Verdade. Ou um carro de Fórmula 1, você tem toda uma situação que precisa de uma manutenção mais específica para ele poder correr a 300 por hora e não um carro comum que vai andar a 40. Certo. O que a gente fala muito, que seria uma mudança de conceito, é o coping. Não sei se a gente já conversou sobre isso. Não lembro. Mas o ser humano é um sistema aberto, que vive experiências a todo momento. Certo. Então, quando se fala de resiliência, você vai falar da mola, do estresse da mola, do estresse do material. Perfeito. Que você sofre um impacto e ele volta ao original. Exato. O ser humano nunca volta. Ele aprende com aquilo. Então, as pessoas não devem ser só mais resilientes. Elas devem, a partir das experiências, serem mais sábias. Ou não, né? Perfeito. Ou o contrário da sabedoria, né? Mas a pessoa pode ir para a violência, por exemplo. Sim. Então, isso é o coping. Como o ser humano se comporta pós-estresse. Perfeito. Né? Quer dizer, na verdade, é como a capacidade dele de reabsorver as circunstâncias e ele reprocessar, se melhorar. Né? Isso seria o ideal. Ou, né? se ele evoluir, ou então ele acaba tendo uma adaptação negativa. Uma adaptação disfuncional. Disfuncional, né? Perfeito. Uma coisa assim. Que, até usando um pouco do Calegaro, entra a violência, adoecimento precoce. Sim. Né? E burrice. Não, a gente sofre disso na sociedade. É interessante você falar isso, Fábio, porque muitas vezes eu vejo que executivos que são até assim, bem posicionados na empresa e eles, no entanto, eles conseguem as coisas meio que no grito, não tanto na argumentação, mas muito mais numa personalidade disfuncional, onde as pessoas ficam preocupadas assim, olha, vamos fazer o que ele está pedindo para ele não ficar bravo. E às vezes nem sempre o que ele está pedindo faz sentido. Então as pessoas fazem o que ele está pedindo, dá errado para depois ele ir para o caminho certo. Quer dizer, isso tem um custo não apenas emocional, mas literalmente um custo financeiro dentro da empresa. Quer dizer, então... Se tivesse um coping adequado... Um coping adequado, ele poderia ter se desenvolvido, absorvido uma circunstância que faz com que ele se comporte dessa forma e ele se comportar de uma maneira mais produtiva e gerar o resultado sem esse custo emocional e às vezes financeiro. Silvio, eu pegar esse gancho, eu fiz uma vez uma imersão numa empresa. Sim. A gente tratou 80 executivos na empresa. 80 executivos? Foi um projeto dentro da empresa. Né? Sim. Tem uma situação bem interessante sobre isso. Porque, claro, vão ter as pessoas ali que têm dor na coluna, dor no joelho. Inclusive, a minha maior especialidade aqui é acompanhar a dor, tratar a dor, né? Mas tem lá, dentro de 80 pessoas, tinha uma série de situações. Pessoas com doenças mais graves e tudo. Sim. E tinha uma moça, que era irmã da dona, não tinha aparentemente queixa nenhuma, nem física, nem emocional. E a gente foi feito, né, todo o protocolo, a avaliação, né, a parte diagnóstica, a parte terapêutica, o tratamento. E o que acontece? Ela era da parte de vendas, da parte comercial. Sim. Ela era uma assistente comercial. E aí, depois da abordagem, né, ela resolveu falar algumas ideias que ela tinha. Sim. Também. Mas assim, não é que ela era coagida a não falar ou estava indo mal porque dependia da opinião dela. Ela simplesmente não tinha uma autoestima que achasse que a opinião dela fosse importante. Então, alguém que não... Mas você entende que não era uma pessoa de baixa autoestima. Sim, entendi. Ela simplesmente tinha essa situação. Bom, ela começou a falar o que ela achava dentro da área comercial. A empresa cresceu 30% em 6 meses. 30%? Nossa, mas... Estava dentro dentro da equipe, irmã da dona, uma situação ali que
estava abafada pela circunstância, não por alguma situação Entendi. disfuncional, vamos dizer, direta, né? No que teve esse ganho de performance e sentiu melhor, sentiu uma autoestima, ela se expressou e teve um crescimento grande. Ela em 6 meses virou diretora comercial, não por ser irmã da dona, porque realmente deu resultado. Ela deu resultado. É interessante você falar isso, porque eu vejo que os executivos hoje estão um pouco perdidos nessa questão de quem ouvir dentro da empresa. Então, até a qualidade do que a pessoa vai falar depende dela estar com a saúde em ordem. Sim, muito. E eu vejo umas coisas um tanto absurdas que realmente o executivo, na ânsia de dar oportunidade para todo mundo, em vez de dar oportunidade para quem está qualificado e que, na verdade, precisa talvez de um apoio na sua saúde, acaba querendo ouvir todo mundo no sentido de ouve estagiário, ouve pessoas que não estão nem formadas, que não têm visão de negócio e tal, e acaba atrapalhando até a... Eu já vi esses casos, tá, de executivos, donos de empresa, ouvirem pessoas que falam, olha, você não pode ouvir o estagiário para tomar uma decisão estratégica, por exemplo. Né? Então, é realmente meio grave uma coisa dessa. Mas esse é um grande exemplo de como, no caso, você chegou a fazer esses exames genéticos, esse tipo de coisa, ou não? É um projeto até antigo, Silvio, tem quase 10 anos. Mas eu queria que, nesse caso, que você, se você puder, claro, ter um exemplo de que um exame genético revelou algo e que você, um exame comum não conseguiria pegar e a pessoa nem sabia que tinha aquilo. Você poderia dar um exemplo para nós? Vou falar de uma situação, não de executivo, mas de um adolescente que começou a ir mal na escola. Sei. Ele ia bem, normal na escola, de repente começou a ter um cansaço enorme e uma... Sei. E passou em muitos médicos, chegou até aqui. Eu fiz a abordagem, vamos dizer, padrão, que eu estou acostumada a fazer, e o resultado não foi satisfatório, também para mim, muito menos, claro, para a família. Claro. Normalmente é quando eu penso nesses exames... esses exames não necessariamente a gente pensa como primeira opção, né? Até porque tem alguns custos e tal. Claro. Bom, eu pedi um exame metabolômico para ele. É um exame de urina. E a gente analisa a bioquímica intermediária. E com isso consegue ter uma boa ideia de nutrientes. Entendi. Acredita que ele tinha uma depressão enorme de vitamina B6. Faltava essa vitamina para ele. Entendi. Claro que o que a gente fez aqui estruturou muito o sistema biofísico, o sistema nervoso dele. Sim. Eu entrei com B6 e ele melhorou, começou a ir na aula. Mas eu estou falando de um caso não de 2, 3 meses, é uma coisa de 2 anos. 2 anos, olha só. Foi uma investigação, não da minha parte. Da minha parte, ele ficou 4 meses aqui. Mas ele já vinha, ele perdeu um ano, não tinha... A capacidade cognitiva dele diminuiu muito. E é algo que raramente vai se pensar, mesmo nutrólogos, né? Sim. Pode-se pensar, né, especificamente nessa vitamina. Eu tive uma outra situação também incomum, que esses exames ajudaram muito, uma pessoa dependente química, com droga, com medicamentos, né? Dependente de medicamentos, não de drogas ilícitas. A gente fez também toda a abordagem aqui e num exame dela, desses funcionais, deu carência de um aminoácido chamado histidina. Sinceramente, em 23 anos de formado, eu nunca tinha pensado pela cabeça suplementar histidina para alguém. Entendi. Né? E foi teve uma melhora importantíssima. Claro que a gente já tinha construído uma base de adaptação melhor do sistema nervoso com a neuromodulação, então isso sem dúvida soma muito, mas são casos ali que precisamente fez muita diferença. No exame genético, bom, a gente tem muitos exemplos. Muitos exemplos, né? Bom, uma coisa que me chama a atenção no seu tratamento, bom, pessoal, eu sou paciente dele desde 2011, se não me engano, que nós nos conhecemos, e faço coach executivo também para ajudá-lo no desenvolvimento, porque ele é um empresário, dono de uma clínica, a Inovitar. Mas uma coisa que me chama a atenção no tratamento, pelo menos no meu caso, é que entre as várias coisas que você descobriu que ninguém tinha descoberto, por exemplo, é que havia uma deficiência grande de vitamina C. A minha questão é o seguinte, mas como que pode, por exemplo, eu ter feito esse tratamento lá atrás e ele perdurar até hoje? Quer dizer,
a minha questão é a seguinte, normalmente eu ia nos médicos, né, vamos dizer assim, e isso nunca se resolvia, porque ninguém tinha descoberto isso no nível que você descobriu. Então ficava uma repetição de ciclo, uma preocupação, um período como esse, está entrando no outono, depois inverno, uma série de coisas. Por que o tratamento feito da forma como você faz, ele dá tem, no mínimo, se não uma permanência, ele tem uma duração imprevista, até sei lá, eu nunca mais precisei cuidar mais desse problema. Também. Bom, Silvio, de novo, entra aquela articulação de conhecimentos, de abordagens, né? A abordagem centralíssima, acaba sendo a atividade elétrica do corpo, a atividade bioelétrica, que é o que gera a expressão funcional e a regulação, né? A neurorregulação de todo o organismo, né? O cérebro é o grande gerente aí de todo o organismo. Entendi. E o estresse afeta diretamente a função dele. Uhum. Ele pode gerenciar de forma mais harmônica, mais funcional, mais disfuncional. Uhum. Um dos protocolos que é usado aqui o organismo ele se autorregula. Uhum. Significa, vamos pegar uma analogia com um carro. Você tirou um carro zero. Uhum. A princípio deveria estar balanceado. Sim, pneu novo, né? Também. Tudo certo. Tudo certo. Aí pode ser uma Ferrari, pode ser um 4x4. Perfeito. Uma Ferrari você não consegue subir uma montanha, né? Com lama e buraco e tudo mais. A suspensão ela não foi feita para isso. Mas pegar um carro comum, tirou um carro zero. Dependendo de onde você caminhar, tiver muito buraco. Sim, vai desbalancear. Vai desbalancear mais. Eu chamaria esses buracos, comparo com estresse maiores, né? Perfeito. E aí a pessoa chega e fala, tem um pneu depois de 15 mil quilômetros, gastou muito mais um pneu do que deveria. Uhum. Bom, se tivesse sido balanceado, talvez não teria o custo daquele pneu. Certo. E se tivesse andado, vamos dizer, por vias não tão esburacadas, também não teria desbalanceado e não teria o custo do pneu. Uhum. Então você vai lá e troca o pneu, mas o que adianta trocar o pneu e não rebalancear? Entendi. Né? Se você daqui 15 mil quilômetros vai estar de novo com aquele mesmo pneu daquele lado, vai estar desgastado. Com esses protocolos, eu tenho a capacidade de rebalancear a atividade adaptativa. Entendi, muito claro. E isso perdura. Perdura tanto quanto os buracos você pegar na vida, porque a vida continua, né? Exatamente. Então, entra a ideia da manutenção preventiva de ir rebalanceando essa atividade, mas não necessariamente com a mesma necessidade de uma primeira abordagem. Sim. E aí entra, pegando a analogia, né? Você pode estar ali problema no pneu de um carro, mas pode ser... é muito bom essa analogia para um sistema de cérebro. Sim. Você pode ter problema do pneu, da suspensão, do motor, do freio, do combustível. Sim, que não é bom. Pode ter tudo isso. Pode ser, então uma combinação disso. Eu estou falando disso porque eu lembrei de um paciente especial com síndrome de Down. Ele não andava. Uhum. Chegou aqui com 4 anos, não andava. No fim de um primeiro protocolo, ele estava não só andando, mas estava se equilibrando em cima da prancha de surf na piscina. É mesmo? Que alguns adultos não conseguem fazer. Não, eu não consigo fazer. Mas ele também não falava. Né? E ele continuou não falando. A questão da fisiologia da fala ela é complexa. Bom, sem dúvida. Depende da motricidade, depende da motricidade fina. Bom, e depois de um tempo, foi feito um protocolo específico para ele, que trabalha uma área do cérebro que é mais a área emocional, o sistema límbico. Certo. A área ligada a medo, insegurança, trauma, né? Sim. Até então, tinha sido usado nele os protocolos de córtex, que é a área de processamento. Então, linguagem, memória, movimento. Perfeito. A queixa, linguagem e movimento, então, protocolo de córtex, né? Que é o protocolo mais usado, na verdade, no mundo inteiro. Uhum. Né? Córtex, principalmente córtex pré-frontal, que é a percepção da realidade. Entendi. Bom, mas a gente analisou e entramos com o protocolo de sistema límbico, um sistema ligado a trauma, como eu disse. E ele começou a falar. Né? Não era um protocolo necessariamente específico para fala. E isso foi uma das vezes que eu mais aprendi neurociência na vida, na prática. Sim.
Quer dizer, ele tinha um problema que o carro não andava, vamos dizer assim, Sim. E aí ficar olhando para o motor. Exato. Mas o motor tá bom. O motor tá bom. Não, o problema é no freio, né? Entende? E o sistema límbico, que é também na neurociência chamado de via curta, Sim. ele freia, ele inibe o córtex. Olha só, excelente analogia. Puxando esse... Com o breque de mão puxado. Exatamente. No que desinibiu, veio a função à tona. E o que acontece, principalmente agora pós-pandemia, quanta gente não tem traumas, medos, insegurança, tem inibição de processos de memória, de intelectuais por via traumática. Então, é um protocolo que a gente usa muito hoje em dia, não tanto quanto o cortical, né? Mas é o cérvico braquial, acho. Cérvico braquial, eu cheguei a fazer uma vez, sim, é verdade. E cada vez mais usado, principalmente nessas situações de traumas mesmo, de medos, né? E aí você, executivo, vê a importância do trabalho do Dr. Fábio, né? Porque a liderança executiva é uma liderança intelectual. Então, se a pessoa não toma conta, porque, por exemplo, é o tal negócio, a pessoa fica preocupada em ler, em se atualizar, em fazer uma série de coisas que estão relacionadas com adquirir mais conhecimento, mas às vezes a máquina não está preparada para colocar todo esse conhecimento para funcionar por causa de um detalhe aqui e outro ali. E muitas vezes, quando a gente vai para uma abordagem clássica, as pessoas, depois que conhecem outros métodos, outras abordagens, às vezes diminui um pouco a parte da alopatia, como você disse, né? Sim. Assim, a alopatia salva vidas, né? Sem dúvida, também sem dúvida. A cirurgia salva vidas. Sem dúvida. A gente tem que agradecer que ela existe. Sem dúvida, claro. Mas, pensando em vários sistemas, às vezes a situação não é o motor, às vezes é o combustível, que entra a alimentação, né? Exato. Por exemplo, ou o repouso, que é o descanso, que é fundamental, né? Não, sem dúvida. E eu fiquei pensando, Dr. Fábio, quando você falou da criança com síndrome de Down, né? Os executivos, eles sofrem muito, não apenas às vezes com a doença que ele tem, com algum problema de saúde que ele tem, mas a doença de família, quer seja no filho, quer seja na esposa, ou mesmo no pai, na mãe. Então, na verdade, essa medicina pode ajudar muito o executivo a ter uma paz de espírito maior, até para poder se dedicar ao trabalho, uma vez que ele cuida da família com algo mais moderno, com a medicina do futuro. Acho que você vê aqui na clínica, né? Sim, vejo. Muitas famílias, né? Exato, sim. Muitas vezes não vem uma pessoa, depois vem... A minha, inclusive. Vem a família. Mas a gente tem essa felicidade de cuidar não só de uma pessoa, mas da família, né? Verdade. Faz diferença, sem dúvida. E aí entra até a questão, né, da parte materna, que é mais o coração da casa, e a parte paterna, que é mais a parte lógica da casa, né? Tem situações que se a gente tratar o coração da casa, a casa inteira melhora. Então, tratando as mães, tratando as mulheres, né? A gente tem mais harmonia, sem dúvida. Fábio, essa é uma visão muito mais ampla até do que eu imaginava que a medicina pudesse chegar. Então, realmente, assim, esse tratamento, como é que eu vou dizer? Por meio da epigenética, a gente pode considerar que é um tratamento da medicina do futuro? É isso, principalmente? É como o pessoal fala, né? Sim. A medicina do futuro vai tratar com os nutrientes, com a alimentação, com as novas tecnologias, com a medicina de precisão. No fim das contas, o que eu estudei a vida inteira e estudo até hoje muito é a personalização, em qualquer método que seja. Então, essa ideia epigenética, de alguma forma, vem comigo desde quando eu estudava medicina chinesa e olhar para a pessoa, né, como única. Sim. Né? Daria para usar termos técnicos, né? Individualidade, bioquímica, claro. Individualidade genética. Então, os exames genéticos são recursos, é um recurso que traz, cada vez, ano a ano que passar, ele vai ser melhor, vai ser mais amplo, porque tem muita informação, né? Mas a abordagem e a articulação desses conhecimentos, olhando para o indivíduo, olhando para microsistemas, olhando para sistemas funcionais, eu entendo que é uma medicina que eu já pratico há mais de 20 anos, mas que a medicina do futuro tende a ir por esse caminho. E
assim, quando você falou da medicina alopática, realmente, assim, graças a ela que a gente tem recursos que realmente permitem a gente salvar vidas, como você bem mencionou. Ou seja, é algo que tem a sua importância fundamental e que, na verdade, você acrescenta a inovação a ela. Eu queria saber exatamente isso. Como que você faz para, primeiro, se manter atualizado, porque, em geral, posso dizer pela minha experiência, porque eu atendo outros médicos, tem uma rotina que quase é impeditiva da pessoa ter tempo de estudar e, às vezes, até... normalmente, eles acabam indo apenas em congresso e depois, ao longo do ano, é aquilo que ele vivenciou. Mas como que isso pode ser crucial, por exemplo, no atendimento a esse público executivo, que é o público aqui do nosso canal? Bom, a minha atualização, ela se dá até... Bom, você também fala muito disso, né? Sim, sim. Em geral, lê muito, né? Sim. Eu sempre tive a oportunidade de ler muito, e muitos assuntos, e tive a oportunidade de estudar em vários locais, não só no Brasil, e também de atender em vários locais, não só no Brasil, né? Argentina, Dubai, muitos lugares, né? Toda a experiência, eu acho que entra essa ideia do coping. Sei, sei. Toda a experiência, seja do atendimento prático, que cada paciente é um livro, o Dr. Salvatore, que criou a tecnologia REAC, fala muito isso, né? Sim. Então, entender profundamente aquela pessoa, não como um livro, né? Mas como acaba tendo uma questão de aprendizado constante, seja na clínica e seja com as leituras, seja procurando em outros países, em outros métodos, né? O conhecimento, né? Entendi. E assim, hoje quando você olha, por exemplo, o que tem de mais recente que você olha na medicina que você acha que todo executivo poderia ou deveria conhecer? Quais são as inovações disso? Olha, são tantas coisas, né? Mas, sem dúvida nenhuma, a medicina do estilo de vida. Medicina do estilo de vida? Estilo de vida. Isso interessa bastante para os executivos. Tá Qual que seria o conceito disso? Como você conduz sua vida, sua alimentação, seu sono, sua atividade física. Né? Então, existe muita informação. Na parte de adaptação e estresse, que infelizmente isso não só no Brasil, mas no mundo inteiro é pouquíssimo conhecido, e eu conto numa mão os médicos que têm capacidade de fazer uma abordagem disso. É mesmo? Que é a neuropsicofisiopatologia adaptativa, lá de Florença, sim, né? Sim. Dr. Salvatore, que eu tenho a honra de ser secretário da Sociedade Científica, né? A ideia biofísica a partir disso, as neuromodulações são coisas bem interessantes, pensando em performance, né? Mas eu penso bastante nesse caminho, Entendi. Sabe quando você fala em performance, todos esses protocolos, o que me vem muito como analogia é exatamente você... Antigamente, na Fórmula 1, você podia, por meio da telemetria, mudar certos ajustes no carro, né? Então, assim, a pessoa via uma situação na qual o piloto estava tendo uma certa dificuldade e pela telemetria o engenheiro de boxe ele conseguia mudar um elemento ou outro ali no carro, e isso dava mais performance, consertava alguma coisa. E eu vejo, no caso, o REAC, a neuromodulação, como se o cérebro que está ali no box, ele está olhando a telemetria, mas ao contrário da Fórmula 1 hoje, ele consegue mexer no carro, no veículo aí. É mais ou menos isso que acontece, né? Sim, a gente consegue fazer esse balanceamento, esse ajuste. Sim. E está falando de alta performance, né? Exatamente. Tem executivos de altíssima performance que... Sem dúvida, conheço. Se não for por esse caminho, não aguenta mesmo, né? Mas tem uma coisa aqui da sua performance, do seu desempenho como empresário até, né, que interessa para nós. Você, na verdade, você tem que equilibrar a sua rotina de atender paciente com os estudos. Você tem uma rotina, uma vez você me falou para mim que tem uma rotina de estudos. Como é que você organiza a sua... Só para as pessoas terem uma ideia, né? Porque às vezes a gente acha que é impossível estudar, não dá para fazer e tal, mas você tem isso, né, Fábio? Você tem uma quantidade de horas, não lembro direito... aos sábados ou à noite, alguma coisa assim. O período da noite, normalmente, eu leio muito. Né?
tem uma rotina... Bom, aí entra um pouco no estilo de vida, nessa parte, mas o mandatório na minha vida é a oração. A oração? Sim. O mandatório esse é o caminho. Que eu, ao longo dos meus atuais 46 anos... Sim. É o principal. E aí entra cumprir as atividades que se tem, né, no dia, e dentro dessa rotina, a maioria das vezes à noite é quando eu mais leio, mais estudo. À noite mesmo? Porém, em função da rotina aqui da clínica, eu tenho, e depois da pandemia que gerou mudanças nas nossas rotinas, né? Sim. Eu tenho tido a oportunidade de também algumas tardes, em alguns momentos também ter um pouco mais de tempo para essa atualização. E também ter uma rotina fora do Brasil muito, muito intensa, assim. Pelo menos uma vez por ano, mas com mais frequência. Tenho a oportunidade de estudar em outros grupos que aqui no Brasil nunca se teria acesso a algumas informações, conhecimentos, né, próprios dessas áreas, né? Sim. Então é a minha rotina. E para você ter ideia, Silvio, em 2015 eu passei quase 100 dias fora do Brasil. 100 dias? Foi uma em Florença principalmente. Sim, né? Claro. Uma época que vou muito para lá, mas é uma época que fui bastante. Então, aonde eu pude ter um aprofundamento muito grande nessa área, que infelizmente aqui no Brasil a gente tem a gente não tem acesso à neuropsico, à formação direta do Instituto, né, do Salvatore. Então, essa prática de... E aí equilibrar as situações, porque estudo, trabalho, né? Sem dúvida. E, claro, principalmente a família, né? Sem dúvida. E como eu disse, né, a prioridade que é a vida de oração e no fim das contas a vocação, o matrimônio, a família, claro, né, os filhos, a esposa, essa é a prioridade. Eu acredito que se inverter essa ordem, já tem algum desbalanceamento severo, né? se mostrando. Né? Sim, e eu vejo muito isso no dia a dia aqui da clínica. Né? As pessoas invertem as situações, né? Mas eu fiz questão de ouvir você falar sobre a sua rotina justamente por conta disso, porque muitos executivos fazem essa inversão que você mencionou, que tem que tomar cuidado, que, olha, se dedicam excessivamente à carreira e não dão a devida atenção em casa, a família, a esposa, aos filhos, aos pais, por exemplo, né? Uma coisa que eu vejo, às vezes, com uma certa preocupação, que os executivos parece que nunca ligam para os pais, nunca estão preocupados realmente com o que está acontecendo e como isso afeta realmente até o desempenho deles, porque a cabeça está, vamos dizer assim, na sequência errada de prioridades, vamos dizer assim. Por isso que eu fiz questão, porque é claro que o executivo tem uma rotina bastante pesada, mas se tratando de médico, você está lidando com a vida da pessoa assim, ali na frente, né? Então a rotina é ainda mais aguda do que a rotina do executivo. Então, se um médico pode fazer isso como o Dr. Fábio, você também como executivo deve se preocupar com essas prioridades e como colocar ela do jeito certo, né, Fábio? Sabe, se você está falando disso, me lembrei de uma coisa que está na moda. O pessoal está falando de jejum. Jejum? Sim, jejum intermitente. É verdade, o pessoal fala muito sobre isso. Você quer falar sobre esse assunto? Eu tinha umas perguntas para você aqui antes, se você me permite. Claro. Tá, porque que ele falou que ele vai para Florença, mas eu tenho perguntas sobre a tecnologia REAC, que acho que alguém que está assistindo pela primeira vez talvez tenha alguma dúvida, né? E vou aproveitar enquanto ele prepara a resposta para convidar você novamente, se você está gostando aqui do nosso podcast, deixar um like, deixar um comentário, se inscrever no nosso canal, porque quando você deixa um like, um comentário, a plataforma entende que você está gostando do conteúdo e recomenda para outras pessoas. Então, fica aqui o meu convite, claro, e também para você se inscrever no nosso canal O Executivo, porque ele já falou alguns temas aqui que com certeza eu vou abordar na Conversa Controversa. Para você ter acesso a essa sessão do nosso podcast, você tem que se inscrever, porque realmente muita coisa mudou da pandemia para cá. Eu lembro até acabou de sair um estudo da USP falando que máscara não serve para você se proteger de vírus. Então, a gente vai falar sobre esses assuntos também, que é agora que eu lembrei na Conversa Controversa. Então, antes até de a gente falar sobre o jejum, Fábio, eu queria, se você pudesse dar uma pincelada. A gente fala do REAC como se fosse uma coisa que todo mundo soubesse do que é, né? E até, se puder usar essas analogias que você deixou com muita clareza para nós. Então,
em linhas gerais, o que é o REAC? Como que é uma das suas especialidades, aliás, e você, até onde eu entendo, é uma das pessoas mais qualificadas no mundo, se não a mais qualificada pela utilização frequente dessa tecnologia. O que é essa tecnologia? Bom, é uma tecnologia física, né? É um sistema radioelétrico. Foi criado pelo Dr. Salvatore e a Dra. Vânia em Florença. Aqui no Brasil já existe a Anvisa desde 2014. Sei. Ele tem a intenção de atuar sobre a atividade elétrica celular. Uma vez que, estudando o estresse, a gente chega à conclusão que o grande problema é o desbalanceamento dessa atividade bioelétrica. E, nesse sentido, é uma tecnologia que tem duas grandes vertentes. Protocolos de neuromodulação, de modulação do sistema nervoso, que é o grande gerenciador do estresse, e protocolos de modulação do tecido, protocolos locais. Aqui no Brasil, menos conhecido ainda a aplicabilidade tecidual da tecnologia. Certo. Que, falando de forma muito rápida, pode-se chegar até em protocolos regenerativos. Isso com certeza é algo que no futuro é inevitável. Assim, hoje já a gente tem resultados excelentes lá na Itália. Entendi. Mas no Brasil, principalmente, é uma tecnologia ligada ao sistema nervoso, à neuromodulação, e existem protocolos específicos para situações específicas, dor, estresse. Basicamente, foi criado para rebalancear, reorganizar essa atividade elétrica. Entendi. Falando de eletricidade, de física, a gente pode falar de música. Sim. Tá bem? Imagina um violão desafinado. Né? Sem dúvida. Entendo perfeitamente. Se você consegue afinar ele, com certeza vai sair uma música mais harmônica. Né? Perfeito. Falando do som. Né? O som é uma orquestra ali fora do ritmo. Né? Perfeito. Então, fazer uma reorquestração, fazer uma afinação biológica é um tanto quanto uma das intenções, vamos dizer assim, uma analogia feita com a tecnologia real. E o cérebro é sempre o maestro dessa orquestra. Sempre o maestro dessa orquestra. Sim. Entendi. Agora sim, quando a gente estava até se preparando para gravar o episódio, para você que está assistindo a nós, não na época que nós gravamos, nós estamos gravando aqui em março de 2025, então estamos em plena quaresma, quando a gente fala muito de jejum. E você mencionou algo que eu achei incrível, que o jejum, inclusive o jejum de informações, pode ser uma ferramenta para a saúde. Como que é isso? Então, tu tinha falado do jejum intermitente que está na moda, né? Eu queria entender, né? Como é que o jejum pode ser um aliado, por exemplo, para o executivo? Porque, exatamente, eu tenho um cliente que ele faz, eu não lembro agora, são 14, 16 horas, enfim, é uma quantidade grande, porque ele, assim, emagrece melhor, ele se sente bem. Eu falei, mas isso é científico? Enfim, fiquei meio preocupado com a ideia. E quando você falou que o jejum realmente pode ajudar, eu falei, então vamos falar sobre isso. Ele pode ajudar, mas ele pode prejudicar. Né? Sim, então... Essa é a grande questão, né? Porque assim, o jejum é você ficar um longo período sem se alimentar. E pode-se pensar tanto em sólidos quanto líquidos, né? Sim. Você pode ter uma prática, e eu acho que essa é a mais válida de todas, que é ligado a uma questão intencional da vontade. Certo. E isso ligado à dimensão espiritual. Eu acho que essa é a grande... Deveria se partir daí, e as grandes tradições falam muito disso, inclusive, não só a católica. Mas indo para a parte biológica, se fala muito de fazer um jejum de 16 horas para modular um hormônio que é a insulina, que é o hormônio do açúcar, né? Que aí geraria o emagrecimento. Mas no fim das contas, esse hormônio ele pode estar instável pelos hábitos de vida. Entendi. Então, pela má qualidade de sono, atividade física irregular, estresse, alimentação nem se fale, né? Doce e tudo mais. E a insulina é um hormônio metabolicamente muito forte. E o jejum é uma das formas de ajudar. Assim como o jejum biologicamente ajuda a capacidade de detoxificação do corpo, né? Pois é, você falou sobre isso, que ajuda até vamos dizer assim, a eliminar células prejudiciais. Sim, toxinas ali que podem estar circulantes, né? Okay. O problema é que a pessoa pega, tá bom, faz bem, ela faz todo dia. Né? Não é o comigo. Então, não vai ser mais um estímulo, vai ser uma constância. Entendi. Então, em vez de ter uma adaptação a estímulos pontuais,
e aí entra toda a tradição da humanidade fazendo dessa forma e não fazendo todo dia. Sei. Se a pessoa faz todo dia, aquilo lá é igual fazer musculação todo dia. Também não tem a sua finalidade enorme de gerar o estímulo, gerar o repouso, gerar a música, né? Você vai gerar um estresse constante, um alarme constante. Aquilo vai virar uma rotina. Deixa de ter o benefício e passa a ser um malefício. Entendi. Né? Mas isso pensando em biologia. Pensando na parte humana, independente da parte espiritual também, tem que ver do que a gente se alimenta de informações, né? Sim, da psique. Você falou isso, né? Do jejum de informações. De informação. Então, para de ouvir música que fala muita besteira, que ativa muito, que excita muito o cérebro. Para de se expor a tantos estímulos visuais, redes e tudo mais, isso pode ser um baita de um jejum, né? Isso faria bem para o executivo ou para qualquer pessoa. Com certeza, pensando em ondas cerebrais, pensando em absorção de informação. Sem dúvida. Né? Você pega aí, hoje a demanda, quanta gente falando de déficit de atenção, será que muitos desses possíveis diagnósticos disfuncionais não tem a ver com excesso de estímulo, né? Isso que me chama a atenção, inclusive o próprio Robert Kennedy, que está como secretário da Saúde dos Estados Unidos, chama a atenção de que, olha, nós estamos com doenças hoje que não existiam no passado. Então, teoricamente, alguma coisa piorou. Não vou falar nada, apontar o dedo de onde que está pior, mas me parece um pouco evidente os números relacionados ao autismo, relacionado à imunidade, a uma série de coisas. Ou seja, hoje eu vejo que se fala muito de saúde, de você ter uma boa saúde e tal, mas eu sinto muito claramente um declínio da saúde das pessoas, um aumento de doenças que antes eram mais raras. Saúde física, mental. Saúde física, mental, principalmente, assim, todas essas doenças espiritual, mentais. Né? Espirituais. Todos os vícios. Né? E aí eu faço uma pergunta, como eu falei, a gente está na época de quaresma aqui. Esse jejum que nós católicos fazemos na quaresma, que é durante sexta e sábado não come carne, domingo não tem jejum, aí semana com jejum, né? Então de segunda a quinta, domingo você pode comer normalmente, de segunda a quinta o jejum, na sexta jejum e sábado jejum e abstinência, né? E domingo volta. Esse jejum ele tem um benefício também além de espiritual. Sem dúvida, biológico, sem dúvida nenhuma. Quer dizer, sendo feito durante esse período do ano. Sim, e entra o propósito também, né? Então entra a vontade. A vontade da Porque pessoa. se você fizer algo assim mecânico, sim, vai ter alguns benefícios, mas talvez tenha até alguns malefícios, porque gera mais estresse, fala, não posso fazer tal coisa. Não, é uma escolha sua livre é uma escolha livre de fazer essa coisa ou não. Mas nesse sentido é algo que pode ser virtuoso, né? Sem dúvida. Que entra numa grande questão até importantíssima dentro da sua atuação, né, Silvio? Falei de vícios, né? Sim. Não só os vícios, vamos dizer, químicos, mas tem vícios comportamentais, né? Sem dúvida. E o contrário do vício é a virtude. Então, quando alguém te procura, com certeza, de alguma forma, você promove uma virtuosidade, né? Sim, uma busca pela virtuosidade. Sem dúvida. As melhores práticas. Sim. E aí pode ir por um caminho mais, vamos dizer, sutil, que entram as virtudes da graça e tudo mais, né? Mas entre as virtudes da força humana também, né? Então, é um período, eu entendo que esse jejum, esse período, é um grande período de poder fazer uma transformação. Por que não usar a palavra purificação, né? E aí eu me lembro muito, hoje tem muitos médicos que se dizem integrativos e entram numa narrativa de detoxificação, que às vezes eu acho absurdo, mas olha São Tomás falando disso. Já conversamos disso alguma vez? Não, nunca conversamos sobre isso. Olha que interessante. Como que São Tomás fala de uma detoxificação? Se você pegar um metal precioso e unir ele a um metal menos valioso, ele tá sendo mais impuro. Certo. Se você pega um metal e une ele a um metal mais valioso, você torna ele mais valioso e puro. Sim. No sentido da purificação do ouro, inclusive. Entendi. Né? Então, hoje eu vejo muito dessa forma, assim, né? Tenho aprendido muito nos últimos anos, inclusive com
com São Tomás, né? De se unir a coisas melhores, mais valiosas e mais puras, né? Nossa, E isso fazer uma integração e não simplesmente descartar uma parte ali impura, que às vezes precisa ser descartada, mas essa união com algo mais valioso, algo mais virtuoso, faz muito mais sentido para mim do que a união com algo desvalioso, de pouco valor e toxinas, vamos dizer aqui. E nessa perspectiva, às vezes fica risível a abordagem de alguns profissionais da saúde, né? Bom, eu diria, inclusive, o comportamento de alguns executivos que realmente acabam tendo, não apenas na questão de alimentação, de vícios, de comportamento e tudo mais, mas também de amizades, de pessoas que estão por perto. E lembrando, né, que nós estamos no período da quaresma, como falei. Por exemplo, eu tenho um executivo que ele está querendo fazer o jejum dele, mas as pessoas criticam, falam, não, isso é uma coisa atrasada, não existe mais, agora não é mais assim, estamos numa modernidade. Eu falo, mas quem falou que está nessa modernidade? Quem falou que isso mudou? Não mudou. Então, é curioso, porque o pessoal quer ali, não, chega sexta-feira, não, vamos fazer um churrasco, vamos comer uma carne e tal, vamos tomar um chopp. Eu falo, não, estou na quaresma agora, estou fazendo jejum, estou abstinência, estou pensando nas coisas mais elevadas, espirituais, e os próprios pessoas que trabalham com ele não acham que aquilo não deve ser feito. Então você fala, bom, tem realmente alguma coisa errada na sociedade. Tem um desbalanceamento. Tem uma coisa errada, não tem dúvida quanto a isso, né? Fábio, olha, eu poderia ficar falando com você aqui por horas, não tem dúvida que eu estou achando incrível, não apenas o assunto em si, mas a utilidade dele para o público executivo. E justamente em função dele, eu queria que você desse uma orientação, se eles pudessem dar um único passo hoje para melhorar a saúde e, com isso, melhorar a performance, o desempenho deles. Que sugestão que você daria para eles? Que convite você faria para os executivos que estão assistindo nesse momento? Silvio, a gente falou de alta tecnologia, de medicina do futuro, de inovação, jejum, bem-estar. Mas o mais simples e o mais barato é o melhor. Beba água. Beba água. A água já começa a unir uma água boa. Sim, né? sim. Você já começa a unir seu corpo a algo de valor. De valor. Tá bem. Olha, essa é a orientação mais simples que eu já vi para a pessoa aprimorar a sua saúde. E eu conheço muitos executivos que são capazes de ficar uma manhã inteira, muito tempo do dia sem beber água e realmente já indica muito a respeito não só da personalidade deles, mas também de alguns problemas que essas pessoas carregam. Bom, Fábio, não tenho como agradecer realmente, não apenas por você estar aqui comigo nesse 100º episódio, é uma honra ter você aqui. Quero agradecer mais uma vez por você ter me dado essa oportunidade, cedido o seu espaço aqui para a gente fazer esse episódio tão importante e ficar o convite, quem sabe, para o episódio 200 do podcast do canal O Executivo. Muito obrigado pela sua presença. Parabéns pelo trabalho, Silvio. Quem ainda não teve a oportunidade de passar com o Silvio em coaching, eu garanto que agrega muito. Muito obrigado. Traz muita virtuosidade, muita... Acabei de falar, né, de unir a algo mais valioso, com certeza, depois que eu fiz todo o acompanhamento, com certeza agregou muito na minha vida, também. Não, muito obrigado, Fábio. Obrigado mesmo. Eu fico emocionado e agradeço muito a você. Esse foi o nosso 100º episódio do canal Executivo. Agradeço pela sua audiência, por você nos acompanhar ao longo de toda essa trajetória. Estamos no começo ainda, na verdade, são apenas 2 anos. Esse é um projeto que eu posso chamar de side business, assim, eu não tenho nenhuma monetização aqui. Na verdade, a minha ideia é poder trazer um pouco esse mundo executivo que às vezes fica escondido para as pessoas que só veem o resultado das empresas, só vê aqueles executivos mais famosos e às vezes não tem contato com aqueles que realmente carregam o piano e talvez não tem contato também com alguém tão valioso quanto o Dr. Fábio Bekele. A minha recomendação, se você recomenda água para as pessoas, eu recomendo o Dr. Fábio Bekele. Então, cuide da sua saúde e na próxima semana, às 19h30, quinta-feira, mais um episódio do canal O Executivo. Você é muito bem-vindo. Nosso propósito aqui é aumentarmos a sua musculatura executiva para que você seja cada vez mais um executivo classe internacional. Um grande abraço a todos e vamos em frente.